Oi gente, eu sou o Drill e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quis vir aqui compartilhar uma historinha com vocês, que é de uma coisa que aconteceu comigo há um tempinho atrás, em 2014. E eu nunca tornei isso público, a não ser com uma pessoa que eu falei que é um cara que tem um canal no YouTube específico sobre esse assunto. E eu falei com ele, ele pediu meu depoimento por áudio, eu mandei e ele acabou que ele divulgou no canal dele. Claro, ele me pediu, me perguntou antes, mas fora isso, eu nunca falei aqui, assim, em vídeo. Eu já falei com alguns amigos e algumas pessoas sobre essa história. E aí eu resolvi falar com vocês sobre isso, porque, não sei, eu acho necessário e de repente tem alguém aí do outro lado que também já tenha passado por algo parecido e queira compartilhar e a gente possa trocar aí informações e tentar entender um pouco mais sobre o que aconteceu. Então vou contar essa história pra vocês. Em 2014 eu morava lá em Belo Horizonte e teve um fim de semana que eu resolvi ficar em casa e não ia sair, então eu não bebi, não usei nenhum tipo de drogas, eu só fiquei em casa assistindo TV e pra depois ir dormir. Isso num sábado, assim, de sábado pra domingo. Desde muito novo, desde de pré-adolescente, assim, eu sempre tive muito interesse pelo assunto da ufologia. E na escola eu tive grupo de ufologia e a gente colecionava a revista UFO. Eu ia em lugares onde tinha tido algum suposto avistamento. Enfim, eu sempre tive muito interesse e eu lia muito sobre, então eu sabia sobre algumas raças alienígenas, né? Os nórdicos, os greys, os reptilianos. Porém, eu nunca havia falado com alguém ou lido em algum lugar ou nunca tinha visto nada sobre seres de Urano, sobre os seres uranianos. Então aí voltando lá para 2014, eu estava em Belo Horizonte e aí chegou esse fim de semana, eu fiquei lá em casa e eu fui dormir. Aí eu deitei e dormi e aí aconteceu isso que aconteceu. Foi uma espécie de sonho que eu tive, que até então eu até daqui a pouco eu achava que tinha sido um sonho, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu cheguei à conclusão de que não foi apenas um sonho. Então, de repente, estava eu num lugar, num espaço que parecia uma sala de um apartamento. E essa sala, ela tinha uma parede que era uma parede toda de vidro, como se fosse uma grande janelona de vidro, assim. E eu estava em pé, olhando para baixo, era noite. Então, eu estava ali e a vista que eu tinha era de vários prédios altos, assim, eram muitos prédios e tal. E eu estava olhando para esses prédios, olhando para o céu. E haviam algumas naves passando, assim, eu via claramente que eram naves, assim. E elas passavam, umas naves pequenas e tal. De repente passou uma muito grande, assim. Eu fiquei muito admirado e fiquei olhando para aquilo. Aí de repente falaram comigo, assim, do meu lado, assim. Falaram assim, eu pensei, opa, quem é que tá aqui? E no que eu olhei, eram duas criaturas. E essas duas criaturas, elas tinham uma aparência quase parecida com um dos Greys, mas elas tinham uma pele mais azulada e os olhos grandes e pretos e tal, e sem boca, e só dois furinhos no nariz e uma roupa colante branca. Tinha algum símbolo, alguma coisa. E estavam essas duas criaturas e elas falaram pra mim: pode ficar calmo, pode ficar tranquilo, nós somos seres de Urano e viemos aqui pra conversar com você. Só que elas falaram, mas não falaram, não emitiu som, foi telepático. E eu fiquei só olhando e elas estavam falando comigo, mas sem emitir nenhum tipo de som. E elas falaram: vem com a gente. E eu fui. E aí a gente saiu por uma porta que era só o vão da porta, não tinha a porta. Então a gente saiu desse lugar e a gente foi descendo alguns lances de escada. Sabe quando você desce lances de escada em prédio que não tem elevador? E a cada lance de escada que eu descia, eu chegava num andar. No que eu chegava num andar, eu via outras portas, também sem porta. E eu passava e continuava andando, mas eu ia olhando para esses apartamentos. E sempre tinha movimento dentro
de pessoas, de seres, de não sei, assim. E alguns tinham alguns deitados em macas e um movimento em volta, e outros tinham uns conversando, e eu passava e eles olhavam sempre. E eu fui descendo essas escadas, eu não lembro quantos lances a gente desceu, mas aí chegou em um dos andares, eu vi eles entrando por uma dessas portas, assim, e aí eu entrei atrás. Aí no que eu entrei atrás, tinha era tipo um quarto, e tinha uma maca, uma cama, e tinha uma mulher deitada, ela tava me olhando assim, deitada, me olhando, e do lado dela um homem. E esse homem, ele tinha o cabelo meio quase no ombro assim, bem claro, meio loiro. Ele era bem branco, bem claro. E ela também, ela era bem branca. O cabelo dela era mais castanho e tava tipo um coque assim, muito bem feito assim, sem um fio solto assim. E ela tava ali, e aí eu parei na frente dos dois e eu falei também de forma telepática, eu falei: onde é que estão aquelas duas criaturas que eu segui, né, que pediram pra que eu viesse? Aí o cara falou: somos nós. Eu fiquei chocado. E aí eu disse: mas como assim? Por que vocês eram de um jeito e agora vocês estão de outro? Aí ele disse: é porque nós aparecemos pras pessoas, pra vocês humanos, da forma que fica mais confortável pra vocês. Então essa é a forma que fica mais confortável pra você conversar com a gente, é a forma humana. Aí eu falei: tá, então tá. E tipo, e aí? O que tá rolando? O que vocês querem de mim? Aí ele disse: então, assim, sobre nós, na verdade, não somos de Urano. Nós somos de um outro planeta que não existe mais. E esse outro planeta, ele não existe mais porque nós destruímos esse planeta. A ganância destruiu o nosso planeta natal. Então, os líderes que existiam, eles queriam construir grandes templos e construir, foram construindo cada vez mais, e com isso eles foram destruindo todo o ecossistema. Então foi acabando tudo e de repente já não tinha mais possibilidade alguma de existir vida ali. E aí os que conseguiram sobreviver saíram do planeta em busca de um outro lugar para viver. E aí encontramos Urano e ficamos em Urano. E aí ele disse: é exatamente o que vocês estão fazendo com o planeta de vocês. Claro, isso é uma coisa óbvia, a gente já tá cansado de ver e de saber que a gente tá fazendo isso com o nosso planeta. E eu pensei, tipo, sim, tá, é isso. Então, aí ele disse: mas o problema é que vocês ainda não têm capacidade nem tecnologia pra sair do planeta de vocês e ir em busca de um outro. Então quer dizer, vai todo mundo morrer, tá? E aí ele falou assim, ó: mas eu não trago só problemas, meu querido, eu trago soluções. Então, a solução seria o quê? Vocês ouvirem apenas um líder. E eu fiquei tipo, mas como assim? Aí ele disse assim: porque vocês possuem vários líderes, e aí esses vários líderes não entram em um acordo e brigam entre si, causam guerras e tudo mais, mas vocês precisariam ouvir apenas um líder. E aí eu pensei, mas quem seria esse um líder? E aí ele disse: precisamos ir embora. Eu falei: não, você precisa me dizer, como assim? Você precisa me dizer quem é esse líder. E ele disse: não, tchau, não sei o quê. E aí ele disse: precisamos ir embora porque temos uma missão em Conceição do Mato Dentro. Eu nunca tinha ouvido falar de Conceição do Mato Dentro. E olha que eu já viajei em muitas cidadezinhas ali de Minas. Tipo, conheci ali toda a parte sul, toda a parte norte e tal. Beleza, e aí eles falaram: a gente tem uma missão lá, então a gente precisa ir. E foram embora. E essa espécie de sonho acabou. E aí quando eu despertei, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, primeiro que eu tava com muita dor de cabeça e eu tava com o corpo todo estranho. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu celular do lado e eu anotei no bloco de notas. Eu anotei Conceição do Mato Dentro e anotei seres de Urano, para que eu não esquecesse. E voltei a dormir. Depois, mais tarde, eu acordei no domingo e acordei com aquele pensamento, tipo assim: eu acho que eu tive um sonho estranho e tal. Eu acho que eu anotei umas coisas no telefone. Peguei o telefone e tava lá anotado: Conceição do Mato Dentro e seres de Urano. E aí eu joguei no Google, seres de Urano. Quando eu joguei no Google, seres de Urano, imagens,
apareceram essas imagens. Exatamente como eu havia visto no tal sonho. Lembrando que eu disse lá no início que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto nada sobre seres de Urano. Então eu não tinha essa imagem na minha cabeça. E aí eu resolvi pesquisar também Conceição do Mato Dentro. E eu vi que é uma cidade que fica na Serra da Canastra, ali próximo ali a Belo Horizonte. E ela tem um grande índice de avistamentos de OVNIs, porque ela tem muitas cachoeiras, muitas pedras, muita mata. Então tem vários relatos lá da cidade. E aí eu fiquei um tempo com isso na cabeça, aí 2014 todo, contei para alguns amigos, alguns acreditaram, outros falaram que foi só um sonho mesmo e que eu sou maluco. E aí os anos se passaram, em 2015, um ano se passou, né, na verdade, em 2015 eu estava em Santa Rita do Sapucaí, aí aconteceu uma palestra de ufologia, num evento que teve lá na cidade. Eu resolvi ir nessa palestra. A palestra foi super legal, mas era 1 hora só de palestra, muito rápido. Não deu tempo de eu fazer a pergunta que eu queria fazer. Eu queria perguntar sobre seres de Urano. Mas aí acabou a palestra, eu fui atrás do palestrante. E aí, no que eu fui atrás dele, eu cheguei pra ele e falei: oi, eu queria falar com o senhor sobre uma experiência que eu tive. Eu fui contatado, eu acho que eu fui contatado, eu tive uma espécie de contato e tal. Eu queria saber, o senhor sabe sobre seres de Urano? Aí ele virou e falou: sei algumas coisas sobre seres de Urano. Falei: tá, eles fazem contato, o contato imediato deles. Aí quando eu ia, antes de eu terminar a frase, ele falou: telepático? Eu gelei da cabeça aos pés. Eu fiquei assim pra cara dele, eu falei: sim. Aí ele: sim, uranianos fazem contatos telepáticos. E aí chegou mais gente pra falar com ele, aí eu fui embora, enfim. Ali eu tive quase que certeza absoluta de que o que eu tinha tido há 1 ano atrás não tinha sido apenas um sonho. E aí passou mais um ano, 2016, passou 2017, ano passado. Aí eu resolvi ir atrás de informações. E aí eu pesquisei na internet e eu achei um site do Fábio, um canal no YouTube do Fábio. E o Fábio, ele trata no canal dele, ele escreveu diversos livros, eu vou até deixar o link aqui, especificamente sobre seres de Urano, sobre os seres uranianos. E eu entrei em contato com ele, disse que eu tinha tido uma experiência assim, ele pediu para que eu mandasse um áudio e eu mandei pro programa dele. E ele depois fez uma análise sobre a minha história, sobre o áudio, e foi muito legal, porque ele disse coisas, ele foi confirmando coisas em tudo que eu disse. Ele disse que sim, seres de Urano fazem contato telepático, nessa forma de espécie de sonho, tem também os contatos presenciais e tal, mas nem sempre. E que sim, eles aparecem para o contatado da forma que fica mais confortável para a pessoa, às vezes como animais, às vezes como humanos. Então, ali pronto, eu tive a certeza absoluta, eu estava falando com um especialista, e não só em ufologia, mas especificamente em seres de Urano. E foi essa história, e até hoje eu vivo com isso, com essa dúvida de quem seria esse líder que eles quiseram me dizer, e esperando que, quem sabe, um dia eu volte a fazer algum tipo de contato com eles, com seres de Urano. E eu quero saber de vocês, se vocês acreditam em tudo isso, se vocês também acreditam nessas questões todas da ufologia, se alguém aí já teve alguma experiência assim, parecida, que acha que foi um sonho, ou que tem certeza que foi real. Deixa aqui nos comentários pra gente falar e conversar um pouquinho sobre tudo isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, não esquece também de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Aquela beija. Tchau!